Quero saudar os meus queridos irmãos presentes aqui com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como aqueles que estão nos seus computadores, participando desse culto via eletrônica. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no capítulo 22 do livro Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 22. Vou fazer um pequeno resumo e em seguida lerei um verso aqui. Josias foi um rei que assumiu o trono com 8 anos de idade. Depois de uma sucessão de reis que transgrediram a palavra de Deus, Josias foi considerado como um homem que não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Era como Davi, segundo a palavra de Deus. Aos 26 anos de idade, ele toma uma atitude muito séria, muito forte. O Templo de Jerusalém estava com 340 anos de construído e já precisava de uma reforma. Precisava de uma reforma. Ele chama o seu secretário Safã, pede que ele vá até o templo, converse com o sumo sacerdote Ilquias, leva um monte de dinheiro que foi arrecadado espontaneamente e entregar aquele dinheiro para os construtores. E a palavra de Deus nos disse que esse dinheiro não foi contado e foi entregue porque aqueles construtores eram de absoluta confiança, fidelidade, e a Bíblia diz assim, eram honestos. Ah, meus irmãos, se nós tivéssemos construtores de estradas nesse Brasil que não faturassem ou um superfaturamento. A Bíblia diz que não havia isso nessa reforma. E aconteceu que Safã foi lá, conversou com Ilquias, o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote fez o pagamento e disse assim, Safã, eu encontrei aqui no templo o livro da lei. Como é possível, no templo, não se tinha o livro da lei? Israel estava perdido, completamente perdido. Era uma nação teocrática, Deus administrava Israel através dos sacerdotes. A lei era a lei mosaica. E o povo estava sem rumo. Safã leu, chegou para Josias e leu o livro da lei. E o que fez Josias? Aí no capítulo 22, 11, ele diz assim, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes era símbolo de sofrimento, de lamento, de morte. O rei representava todo o povo. E Josias, então, como que dizendo, está tudo errado. Está tudo errado. Nós perdemos a palavra de Deus. Quando se perde a palavra de Deus dentro do templo ou fora do templo, nós estamos sem rumo. Porque a palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A hora que eu não tenho mais esta luz, eu posso fazer o que bem entender. E Josias rasgou as suas vestes. Jacó rasgou as suas vestes quando
lhe deram a notícia que o seu filho José havia morrido. Era símbolo de tristeza, era símbolo de desespero. Mas interessante, onde que se perdeu a palavra de Deus? Dentro do templo. Como é que é possível nós perdermos a palavra de Deus dentro do templo? Onde foi que a mulher perdeu a sua dracma? Dentro da casa. É dentro da casa que nós podemos perder um filho. É dentro da casa que nós podemos perder a nossa esposa. É dentro da casa que nós podemos perder o nosso marido. É dentro da casa que nós podemos perder os nossos pais. Mas onde é que se achou a dracma? Dentro da casa. Então nós poderíamos perguntar assim, onde se perdeu a palavra de Deus? Dentro do templo. Mas essa é uma pergunta talvez negativa, mas talvez se eu torná-la positiva, onde se achou a palavra de Deus? Dentro do templo. Mas eu vou ficar, nesta manhã, com esta primeira hipótese, onde se perdeu a palavra de Deus? Vamos meditar nisso. E quando é que se perde a palavra de Deus no templo? Quando se desvia da palavra. Quando se desvia da palavra. Deste livro aqui, 66 capítulos. Quando eu acho esse livro antiquado, quando eu acho esse livro obsoleto, eu estou perdendo a palavra de Deus. Mas uma coisa interessante. No capítulo 15 de Lucas, Jesus conta três parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Todas essas parábolas terminam com alegria. Terminam com alegria. E agora foi achada a palavra e houve tristeza. Parece um paradoxo. Por que houve tristeza para o rei Josias? Porque essa palavra de Deus, ela traz conforto para o nosso coração. Ela traz alegria para o nosso coração. Ela nos aconselha como viver. Mas essa palavra de Deus também é cirúrgica. Lá em Hebreus, o autor diz assim que a palavra de Deus é como o quê? Espada de dois gumes que penetra até a divisão, que nós não conseguimos saber aonde aqueles meandros da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Ele diz que é a espada que vai e penetra e fere. A palavra de Deus fere o nosso coração quando pelo Espírito Santo ela entra nas nossas vidas. Mas ela não é só espada. Jeremias vai dizer que a palavra de Deus, ela é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Isto é, aquele martelo que sobre a pedra esmiuça, espatifa. A palavra de Deus é assim. É como fogo. Você lembra no caminho de Emaús, depois que Jesus chega, aqueles discípulos e começam a andar juntos e Jesus falando, e depois que eles verificam que é Jesus, ele diz assim, por acaso, quando ele falava, não ardia os nossos corações? É o fogo do Espírito Santo, revelando a palavra de Deus no coração, é que leva isso. Mas, meus queridos, depois desse episódio aqui, de Reis, 2.100 anos depois desse episódio, a 4.000 quilômetros de Jerusalém, aconteceu algo com o mesmo significado.
uma cidade chamada Wittenberg. Lá não estava o sumo sacerdote, mas lá estava um monge, lá estava um sacerdote, lá estava um padre da igreja romana, vivendo numa situação muito difícil, muito triste para a sua mente e para o seu coração. E isso foi no ano de 1517. O nosso Brasil tinha apenas 17 anos de descoberta. A Europa era povoada. A Europa tinha monumentos extraordinários, mosteiros. E lá estava um cidadão que começou também uma reforma, como Josias, mas não uma reforma no templo, mas na igreja que estava no templo. A reforma de Lutero não foi física, como nesse templo que foi feito aqui devido à pandemia, colocado as janelas, colocado isso, colocado aquilo, para nos dar um conforto. Não! A reforma foi na igreja, a reforma foi no coração, a reforma foi na vida de cada cristão daquela época. Vamos verificar como era o século XVI, onde Lutero vivia. Era uma época de ansiedade e de medo. Ansiedade e medo. Medo das doenças e da morte gerava uma ansiedade física. A peste negra havia passado por lá uns 100 anos antes. 50% da população indo-europeia, asiática, morreu. Imaginem isso. Havia um medo de pandemias, medo da doença, mas havia um medo da culpa e da condenação, e a igreja não tinha respostas para dar para a população ansiosa. E naquele século havia uma obsessão pela morte e o prospecto da punição do fogo do purgatório e do fogo do inferno aumentava cada vez mais o sentimento de culpa. E os religiosos pregando sobre o inferno, mostrando o caminho da população, isso gerava uma ansiedade extraordinária. Não se falava que Cristo era o caminho que levaria para o oposto do inferno. A libertação das ansiedades não vinha primeiramente por Cristo, mas pelos esforços da própria pessoa. Os cristãos eram amedrontados pela figura do diabo e mais ansiosos ficaram ainda. Esse diabo, esse bode peludo, chifrudo, isso foi criado na Idade Média. Os historiadores dizem que as pessoas se convertiam à igreja, mais por medo do diabo do que por amor a Deus. Ah, meus irmãos, nós estamos vivendo, eu acho que já estamos saindo. Nós vivemos por 2 anos o terror dentro do nosso país, dentro do mundo. E que coisa triste é isso. A gente até hoje que há 1 ano e meio não sai de casa de medo. Colocaram em nós, via televisão, via imprensa, via ideologia, o medo. E você não pode trabalhar, e você não pode viajar, e você não pode, e você não pode, e você não pode. E isso acontecia anos e anos. Na Alemanha, no Sacro Império, e o povo vivia nessa situação. Não se falava de Cristo,
mas nos esforços da própria pessoa. Mas houve um monge que teve a ousadia de enfrentar o poderio da igreja cristã dominante e criar um cisma, uma ruptura naquele sistema. Lutero, que nasceu no dia 10 de 11 de 1483, ele tem esse nome de Martinho, porque era o dia de São Martinho no calendário. E costumava-se colocar o nome nos filhos. Nasceu hoje, qual é o santo de hoje? É o Crisóstomo. Então, é o Crisóstomo. Então, São Martinho, então é o Martinho Lutero. E esse menino teve uma vida muito difícil. O seu pai era profundamente disciplinador. Lutero tomou surras homéricas. Isso foi influenciar o futuro dele na sua religiosidade. Ele dizia assim: se meu pai, que é humano, ele me disciplina dessa maneira, ele me bate dessa maneira, como será a disciplina de Deus? E ele entra em parafuso. Aí ele não consegue trabalhar com essa ideia. E ele viajando, quando ia chegando perto de uma cidade chamada Erfurt, ele enfrenta uma tempestade. E a biografia, li 3 biografias de Lutero, dizem que Lutero tinha medo do diabo, tinha medo da perdição, tinha medo da justiça de Deus. E quando ele vai chegando perto de Erfurt, vem uma tempestade enorme, um raio cai perto dele, ele salta do seu cavalo, tem uma crise emocional muito grande e ele grita: valei-me Santa Ana! E ele faz uma promessa: eu entrarei para o monastério, eu serei um monge, porque ele acreditava que a religião, a igreja, poderia proporcionar a ele as condições de ter uma vida em paz, porque a vida dele era terrivelmente abalada pelas dúvidas. E ele, naquela hora, ele sente aquilo e torna-se um monge. E no claustro, ele não encontrava a paz que esperava. Ele começou a jejuar. Ele começou a fazer orações longas. Ele começou a passar frio, a tomar frio, a não comer, porque achava que isso traria paz para o seu coração. E nada disso acontecia na vida de Martinho Lutero. Até que um dia, em 1508, ele estava na sua cela, no seu quarto particular no mosteiro, em Wittenberg, no castelo, e ele apanha essa Bíblia, a palavra de Deus em alemão castiço, que o povo não sabia ler. A Alemanha tinha um sem números de línguas parecidas, mas não iguais. E ele pega essa Bíblia, que ele já havia lido muitas vezes em Romanos, no livro de Romanos. E ele começa a ler Romanos, capítulo 1, versículo 16, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque o justo viverá pela fé.
Ah, meus irmãos, essa palavra de Deus é extraordinária. Ela é revelada ao nosso coração no momento certo. Quantas vezes ele passou por Abacuque 2,4, que foi a primeira citação de fé no Velho Testamento, é quando Abacuque diz assim, o justo viverá pela fé, que Paulo colocou nesse versículo 700 anos depois. Então, essa palavra de Deus foi revelada ao seu coração. Mas olha que coisa extraordinária, e aqui é Bíblia, eu não usarei nenhum outro argumentação a não ser os versos bíblicos. Isso que o pastor falou aqui agora há pouco a respeito da palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível. Veja o que diz o Salmo 18, 28. Porque tu acenderás a minha candeia, a minha lâmpada, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Lutero estava em trevas. E ao ler a palavra de Deus, essa luz cai sobre ele. Havia em Roma uma escada muito famosa, uma escada sagrada, e o Papa disse que todo aquele que subisse aquela escada de joelhos, e citando a palavra de Deus, teria 9 anos de perdão dos seus pecados. Oh, que coisa boa, uma coisa dessa, né? Aquele pecado, não, está perdoado. Aquele outro está perdoado. E Lutero se entusiasmava com Roma, e ele chega, ele se entusiasma com Roma, visita as igrejas e vai para essa escada e começa a subir, ajoelhado, subiu, depois veio à sua mente, o justo viverá pela fé. Por que eu estou fazendo esse sacrifício? E ele se levanta e desce altaneiro a escada. Quando ele recebe isto, o justo viverá pela fé. Mas o Papa Leão X estava construindo a Catedral de São Pedro. Uma das coisas mais extraordinárias, a Capela Sistina. Quem já foi lá sabe disso, daquela maravilha. Mas isso tem uma história extraordinária na vida da Reforma. Aquela construção revelou algo muito triste. Muito triste. E esse Papa precisava de dinheiro. E o que ele fez? Não fez como Josias, mandou coletar o dinheiro que espontaneamente o povo trouxe e levar para a construção. Não. Ele nomeou padres, monges, para vender uma coisa: indulgência. O que é indulgência? É um perdão que só a igreja pode dar. Indulgência vem de indulto. Aquilo, pela legislação brasileira, o presidente pode, no final do ano, dar um indulto, perdoar, ou encurtar, ou anular a pena que foi colocada sobre a vida de uma pessoa. Lutero ficou indignado. E Tetzel, Johann Tetzel, estava perto dele, e esse homem era capaz de fazer qualquer coisa para receber dinheiro, porque o papado havia dado 50% para cada um, para quem arrecadava, e 50% ia para o templo. É. E esse Johann Tetzel era um cidadão, eu acho que era um grande vendedor. Às vezes a gente cai na mão de um vendedor que a gente não consegue sair dele. Eu já caí algumas vezes. Ou vocês não? E esse Johann Tetzel, ele disse o seguinte, e ele pregava, e o pessoal acreditava: quanto mais analfabeto for,
mais ele acredita nas promessas mirabolantes. Por isso é que nós temos que dar escolaridade. Isso foi uma das coisas que eu vou ler daqui a pouco, que Lutero conseguiu no seu tempo, a escolaridade do povo. E Johann Tess dizia o seguinte: a hora que a moeda cair no gasofilácio, no compartimento, e a moeda tilintar, a alma sai direto do purgatório para o céu. Igualzinho essas máquinas de refrigerante. Você põe a moeda, o que acontece? Aí você pega o produto lá embaixo, não é assim? Esse Johann Tess devia ter registrado essa máquina dele. E Lutero ouvia isso. Isso era um desprezo à graça divina, que não pode ser comprada ou merecida. E esse monge, esse alemão, ele se irrita com aquele comércio. E ele se lembra de Jesus no templo de Jerusalém. Faz um azorrague de corda, faz um chicote de corda. E chega perto do vendedor de pomba, de ovelha, de boi, e os cambistas, e ele surra e diz assim: vocês estão fazendo a minha casa uma casa de negócios. Lutero estava diante de uma casa de negócios, que era a igreja de então. O chicote agora não era mais de corda nem de couro, mas era a língua afiada, corajosa, culta de Lutero. E ele prega no dia 31 de outubro de 1517. Portanto, hoje, há 104 anos, ele prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, que vocês podem entrar no Google e colocar lá, teses de Lutero, e vocês vão ler as 75. Não são longas, não, são pequenas. Onde ele começa com a teologia da cruz, porque Lutero enfrentava a teologia da glória. O que é a teologia da glória? Tudo que o homem faz é para a glória sua. E Lutero começa a pregar a cruz, a teologia da cruz, que é a teologia do sofrimento de um homem que levou sobre si as nossas culpas. E a coisa pega fogo. A coisa pega fogo. A partir de então, Lutero se torna famoso na Europa e suas teses discutidas e julgadas. Aí nos mosteiros as teses começaram e começou na igreja uma ebulição que surge então a reforma, que já havia acontecido no passado com João Wycliffe e John Hus, que hoje são nomes de ruas aqui na Gleba. São reformadores que começaram antes de Lutero. E depois de Lutero nós tivemos Melanchthon, que era amigo dele, Zwinglio, tivemos Calvino e tivemos João Knox. A reforma não ficou somente sobre os ombros de Lutero, mas ele foi aquele que deu o impulso. Deus o havia colocado numa posição muito especial. E Lutero lutou. Ele recebeu a adesão de muitos governantes. E ele conseguiu o seguinte: determinou que a pregação fosse na língua do povo e não mais em latim. Vocês pegaram ainda? Alguém aqui pegou tempo de missa em latim? Eu peguei. Nós pegamos, não é? Marta está aqui, o Clóvis está aqui. O sacerdote ficava de costas para o povo e de frente para o altar. Um dos maiores escritores sacros, Antônio Vieira,
Quando pego os sermões de Antônio Vieira, que ele pregou no Maranhão em 1600 e pouco, eu disse, mas como é que o povo entendia isso? Então ele consegue. Tem que pregar na língua do povo. Traduziu a Bíblia para a língua do povo e defendeu o direito de cada cristão ler e interpretar a Bíblia em busca da verdade para a edificação da sua fé. Oh, meus irmãos! É isso que já foi falado aqui, essa Bíblia chega até nós com várias versões mais fáceis da gente entender, mas é a palavra de Deus. Ela é minha. Ela me foi entregue. Incentivou a criação de escolas para que todos pudessem aprender a ler e escrever. Educadores aqui presentes, na mão de vocês, nas mãos de vocês, está uma missão extraordinária da educação. E nós precisamos dar essa educação, não somente essa educação de letra, mas da moral. Isso nós conseguimos nas nossas casas, se a gente determinar assim. Defendeu o direito de cada comunidade, chamar ou demitir seus pregadores e professores em Assembleia Geral. Desta forma, favoreceu um processo democrático na igreja. Vocês já viram isso aqui nessa igreja? Dentro dos princípios de Lutero. Da democracia dentro da igreja. Quinto, como Cristo é o único intermediário entre Deus e os seres humanos, conforme a Bíblia, Lutero acabou com a prática de orações aos santos e à mãe de Jesus. Os santos cristãos que deixaram um bom exemplo de fé para ser seguido, devem ter sua memória preservada, mas não ser colocados na posição de intermediário entre os homens e Deus. Está claro isso? Está muito claro isso? O único intermediário é quem? Jesus Cristo, o homem. Lutero, na inódia cristã, compôs Castelo Forte. Ele vivia no castelo de Wittenberg, paredes grossas. Ele era protegido pelo rei Frederico. Mas ele foi iluminado e ele compõe Castelo Forte, é o nosso Deus, é o nosso Deus. Mas ele compôs mais de 20 hinos que estão no inário da igreja luterana, que vocês também podem ver isso no site. Melanchthon, um companheiro de Lutero, disse no seu sepultamento em 1546, ele diz assim: Deus, através de Lutero, nos devolveu a proclamação do Evangelho. E esse é o único motivo pelo qual vale a pena preservar a memória de Lutero como importante instrumento nas mãos de Deus. Lutero foi apenas um instrumento nas mãos de Deus. Ele era humilde, veja o que ele falou em certa ocasião: peço que meu nome seja calado e que ninguém se chame luterano, senão cristão. Aí ele faz uma pergunta para assim: que é Lutero? Pois se a doutrina não é minha, eu também não fui crucificado por ninguém. Por ninguém. E ele fala de si mesmo como um pobre e fedorento saco de vermes. A sua preocupação central era o resgate da verdade evangélica. E quase no final, Lutero se auto-intitulou Martinho Eleutério. Eleutério em latim significa livre. Martinho, o livre. Antes ele estava preso aos dogmas da igreja, da tradição da igreja. Agora, em Cristo Jesus,
ele estava livre. Lutero libertou a religião. E agora eu quero deixar para trás a história de Lutero. E vamos ver as consequências dessa reforma nas nossas igrejas, nas nossas vidas. Charles Spurgeon, grande pregador batista da Inglaterra, ele conta no seu livro Tudo pela Graça que um homem construiu um chafariz num caminho muito rústico, em meio quase ao deserto. Ele construiu um chafariz onde tinha uma fonte. Ele mandou fazer um poço e colocou uma caneca com uma correntinha. Um dia chegou para ele que um arquiteto, diz assim: mas a construção que esse benfeitor fez, ela não segue as linhas arquitetônicas. E esse benfeitor disse assim: as pessoas tomam água daquele chafariz? E o informante diz assim: milhares passam por lá e matam a sede nessa fonte. Ele disse assim: então não me interessa a crítica, interessa é a água que a pessoa toma. A reforma foi criticada, foi muito criticada, e ainda é criticada, mas ela foi a fonte que abriu os nossos olhos e nos deu essa água da vida. O Evangelho nos deu Jesus Cristo, pontificou Jesus Cristo. E hoje nós, os evangélicos, somos quase 1 bilhão de pessoas no mundo, 985 milhões de pessoas em todas as partes do mundo, em milhares de igrejas, com diferentes nomes, mas pregam o Evangelho de Jesus Cristo. E, meus irmãos, essa palavra de Deus diz o seguinte: o meu povo cometeu 2 crimes ou 2 maldades, me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, rachadas que não retêm água. Isso é Deus lá em Jeremias dizendo: o povo me abandonou. Eu sou fonte da água para eles. Jeremias estava dizendo que era do poder, e as cisternas rotas eram a ajuda que o Egito poderia dar a Israel. Como é que você abandona eu, o Todo-Poderoso, e você vai atrás de Jesus? Aí nós vemos Jesus Cristo quase que dizendo a mesma coisa para os religiosos. Ele diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Quem crê em mim, diz a Escritura, nos rios de água viva correrão de seu ventre. É um apelo que Jesus faz àquele que o abandonou. Se alguém quiser vir após mim, é condicional. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Lutero sentia isso, que a igreja não era mais a fonte da água que proclamava o Evangelho de Jesus Cristo, mas era a religião. A religião era para Lutero as cisternas rotas, porque não lhe dava paz no coração. Fiquei tão contente quando pedi ao pastor Rogério, manda para mim, pelo computador, os documentos dessa igreja, estatuto e regimento interno. E eu recebi e comecei a ler. E eu fiquei tão alegre, porque nos nossos documentos estão os 5 solas
que são isso? Somente, os 5 somente. A estrutura, os alicerces da reforma protestante. Somente a Escritura. Isso que nós estamos falando, somente a Bíblia, ela é capaz de se auto-interpretar. O autor dela é o Espírito Santo. Se você lê um livro de Machado de Assis e você não entende alguma coisa, Machado de Assis já morreu. Mas quem escreveu esse livro, o Espírito Santo, está vivo. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e a glória somente para Deus. É isso que está no estatuto, no regimento interno dessa Igreja Batista Catuaí. Aleluia! Mas o que é graça? O título da nossa mensagem hoje é As Indulgências e a Graça. Eu apanho desses 5 aqui a graça. É um favor imerecido. É a tradução comum. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. E nós vamos para Efésios 2:8, Paulo dizendo, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. O que não vem de vós? A fé para crer na graça. Não vem das obras, não vem das contribuições, não vem das boas obras que você e eu fazemos. Nada disso. É pela graça de Deus. Eu quero dizer uma coisa muito séria aqui agora. Se você acha que tem algum mérito, ouçam isso. Deus opera sozinho na criação. Teve alguém para criar o mundo junto com ele? Só a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus opera sozinho na redenção. E Deus opera sozinho na regeneração. Somente Deus. A sua contribuição é nula. Era isso que Lutero via a teologia da glória. Eu fiz isso, eu faço aquilo. E uma das coisas um dos sermões mais tristes, para mim, que estão na Bíblia, é aquele que Jesus, vinde benditos de meu Pai, possui por herança. E por o lado esquerdo, ele manda um outro pessoal. E esse pessoal diz assim, mas em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu fiz aquilo. Em teu nome eu fiz aquilo. Jesus disse assim, nunca vos conheci. Ah, meu irmão, se não tiver essa graça. Macintosh diz que criar o homem do pó da terra é poder, mas buscar o homem no seu estado de perdição é graça. E Jesus é o modelo dessa graça. Aquela mulher que estava condenada pelos homens, ela seria apedrejada, e Jesus escrevia no chão, na areia, e proclamaram os pecados daquela mulher. E perguntaram para Jesus. Ele responde o quê? Se alguém aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus é gracioso. Aquela mulher não merecia isso, porque a graça é o bom prazer de Deus que o inclina a conceder benefício ao que não merece, diz o Dr. Tozer. E eu quero dar 2 exemplos de graça para a gente talvez entender um pouquinho. No ano de 510 anos antes de Cristo, Esther era rainha no reino da Pérsia, era esposa de Assuero. E havia uma população judia ou judaica no reino de Assuero.
157 províncias. E um dia, um inimigo dos judeus monta um esquema e consegue uma autorização do juiz, do rei, para que todos os judeus fossem mortos no dia tal, assim, no dia 14 de Nissan. E Mordecai, primo de Esther, soube, rasgou as suas vestes, de dor, de tristeza. Faz chegar a Esther. A Esther diz assim: mas eu não posso fazer nada, porque eu não posso chegar diante do rei sem ser convidada, e há 30 dias eu não vou, ele não me chama. Mas Esther disse assim: façam um jejum. Eu farei um jejum com as minhas damas aqui. E um dia ela se veste. Dizem que Esther era muito bonita. E ela se coloca num lugar aonde o rei poderia vê-la. Mesmo a esposa do rei não poderia chegar no trono se não tivesse sido convidada, agendada pelo rei. E ela foi. E Assuero a viu, chamou-a e estendeu o cetro, porque a Bíblia diz que foi achado graça. Achado graça. Esther contou todo o esquema. E o povo judeu, ele foi, depois de uma nova carta, suspendeu a pena de morte. Esther, então, intercedeu junto ao rei para que o seu povo não morresse. Isso é uma graça de Deus. Pastor Billy Graham, grande pregador, evangelista, batista, ele conta uma história muito interessante, que ele ia pelas estradas da Carolina do Norte, onde ele morava, e ele ultrapassou a velocidade e o guarda o parou. Pegou seus documentos, registrou o ticket, a multa, e disse assim: o senhor me segue agora que nós vamos até a corte. E Billy Graham seguiu o policial. Chegaram na corte, era um salão de barbeiro, era uma vila nos Estados Unidos, isso acontece normalmente. E o juiz era o barbeiro. E ele estava fazendo a barba de um cidadão. E Billy Graham ficou lá sentado na sala, esperando. O cidadão termina e vem, pega o ticket assim e faz a seguinte pergunta: guilt or innocent? Culpado ou inocente? E Billy Graham disse assim: culpado, meritíssimo. Infelizmente, culpado. O juiz olhou para ele e disse assim: $15 é a multa. Vocês pensam que $15 hoje é uma coisa, mas isso foi na década de 50 e eu passei a mesma coisa quando morava nos Estados Unidos. Eu peguei uma multa não por velocidade, mas porque havia uma fila e eu fui pelo acostamento, como muitos de nós faz aqui nas estradas, aquelas coisas todas. E eu cheguei diante do juiz. Só que era Los Angeles, era uma cidade grande, os policiais já não estavam mais ali, marcaram o dia do meu julgamento. E ele perguntou assim: Mr. Garçon, guilt or innocent? Guilt, meritíssimo. Aí tem um caixa ali, ele disse assim: $10. Como custou esses $10 para mim? Como custou? Só que esse juiz aqui olhou para o Billy Graham, viu o nome assim: William Graham. O senhor é o pastor batista? O senhor é o conferencista, o evangelista? Ele disse assim: infelizmente eu sou. E o juiz disse assim para ele: mas as suas pregações têm feito muito bem para mim. Billy Graham pensou, está no livro. Billy Graham pensou, disse assim: me livrei da multa.
e voltou a colocar a carteira no bolso. O juiz disse assim: Sr. Gam, a multa é de $15. Mas eu vou pagar para o senhor. O juiz tira da carteira os $15 e põe na gaveta, dá o recibo para ele, a sua multa está paga. Nesses dois exemplos, meus irmãos, nós vemos a graça sendo manifestada na vida das pessoas. Em ambos os acontecimentos houve um final feliz, um happy end. Tudo terminou bem. O marido de Esther foi gracioso, o juiz foi gracioso. Isso nós podemos chamar de graça comum, ou graça passageira. Aquele povo foi perseguido, morreu. Os descendentes de Esther são perseguidos até hoje. Billy Graham foi salvo porque as suas pregações fizeram bem para a família daquele juiz. Essa é uma graça passageira. Mas numa sexta-feira, há mais de 2000 anos, um jovem de 33 anos foi para aquela cruz, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, o céu se cobre de nuvens negras, que não se via mais nada. Por que aquele jovem estava ali? Ele, o Filho de Deus, ele estava na criação, ele estava no dilúvio, ele estava nas leis, na lei quando foi dada. Esse Jesus estava em todo o tempo na criação, e nos momentos que Deus falava com o seu povo. Ele foi um dos anjos que visitou Abraão. E esse Jesus agora vai sozinho para esta cruz. Por quê? Ele foi cumprir uma multa, ele foi pagar uma multa, que a palavra de Deus diz assim: a alma que pecar esta morrerá. E Paulo diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa dívida foi contraída pelo meu pai, pela minha mãe, pela mãe de vocês, pelo pai de vocês, pelo pai da humanidade, que foi Adão. O desvio, a deformação do caráter. Você tem forma, o desvirtuamento do caráter é uma deforma, e depois você tem uma forma e você tem uma reforma. O que é a reforma? É voltar ao original. Não é essa reforma que nós fazemos aqui, que nós agregamos uma coisa. Vá fazer uma reforma na Capela Sistina, por exemplo, você não muda em nada. Você restabelece aquilo que era, e Deus está fazendo isso na reforma. Ele levou para a cruz toda a humanidade. João 12:32 diz assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Oh, meu Deus! A teologia da atração. Então nós temos só a Escritura. Nós temos essa graça maravilhosa, extraordinária, que pega o homem na sua sordidez, na sua podridão. E nós nos achamos até bonzinhos demais, porque nós nos comparamos com alguns outros que têm outros comportamentos. Eu não sou igual a eles, eu mereço alguma coisa.
Alguém disse que se nós fôssemos julgados pelos nossos pensamentos, todos seríamos condenados. Eu não sei o que está no pensamento daqui. Talvez alguém esteja com um pensamento completamente diferente. Nós não sabemos. O nosso pensamento é volúvel. E esse Jesus foi para a cruz. E Paulo define isso muito bem em Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós. O escrito da dívida, diz uma outra versão, a qual de alguma maneira nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, meus irmãos, não tente fazer nada para agradar a Deus. Agrade a Deus pela fé nessa graça maravilhosa que nos mostra Jesus Cristo na Bíblia. E a glória não é nossa, a glória é toda para Deus. É toda para Deus. É toda para Deus. Eu fui religioso. Como sofre o religioso? Mas como tem alegria o gracioso. Por quê? Ele releva as coisas do outro. Ele vê com outros olhos, o que está acontecendo. Em Cristo, Deus não exige a nossa justiça, as nossas obras, mas nos presenteia com a justiça de Cristo, com a sua justiça. Sexta-feira, tristeza. Domingo, ressurreição. Oh, meus irmãos, como é bom crer nesses 5 fundamentos, porque todos eles apontam para a pessoa de Jesus Cristo. A sua graça, que pela fé nós cremos nesse Cristo, e essa escritura aqui. Jailton, eu gostaria que vocês cantassem outra vez a sublime graça. John Newton depois se tornou pastor, mas ele era um mercador de escravos. Era capitão de um navio e ele ia para a África buscar esses escravos e trazia esses escravos para a Europa. E um dia, numa tempestade também, como as tempestades influem na vida das pessoas. Ele morrendo, ele clama para Deus: tem misericórdia de mim. E a luz do Evangelho vai sobre ele. Eu falei para as meninas aqui que eu choro quando eu ouço esse hino. Toda semana eu ouço esse hino. E um cantor, vou mandar para a igreja isso, vou mandar para vocês. Ele vai ao piano e ele começa a tocar a sublime graça, somente nos teclados negros, nas teclas negras. E ele diz o seguinte, que você pode ir em qualquer livraria, inclusive do Congresso americano, você sabe quem fez a letra, mas a melodia não se sabe, porque John Newton ouvia o que os negros gemiam nos porões. Graça eterna, graça sublime, que você não fez nada, eu não fiz nada, mas Deus nos salvou por essa graça extraordinária. Obrigado.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor do eterno Pai, e o consolo do Espírito Santo esteja com esta igreja, amém, hoje e sempre. Amém. E a Ti somente a honra e a glória. Amém. 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 Vamos em paz, meu